às 8h30 da noite, Haddad fez um pronunciamento à nação de 7 minutos para anunciar o seu pacote. Quais são as medidas anunciadas ontem à noite no pacote de Haddad? Como eu disse, ainda faltando detalhamento dessas medidas. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos, uma das principais promessas da campanha do presidente Lula em 2022, alíquota de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais, reajuste do salário mínimo de acordo com o teto de gastos, portanto, é o fim da regra do reajuste do salário mínimo condicionado, estamos falando acima da inflação, claro, condicionado ao aumento do PIB dos 2 anos anteriores. Então, o salário mínimo entra para dentro do teto. Vou mostrar daqui a pouquinho o efeito avassalador dessa mudança sobre quem ganha salário mínimo. O abono salarial, ele não vai ser mais para quem ganha até 2 salários mínimos, apenas para quem ganha até 1,5 salário mínimo, e o reajuste dele vai ser só pela inflação. Não vai acompanhar sequer o reajuste do salário mínimo. Tem o programa de exclusão de beneficiários do BPC, vai continuar e ser aprofundado. Há um endurecimento na lei Aldir Blanc, ainda não muito esclarecido, lei Aldir Blanc de financiamento da cultura e das artes. A idade para a aposentadoria dos militares cai para 50 é finalmente estabelecida uma idade para a aposentadoria dos militares, que vai ser 55 anos. Isso ele não anunciou, mas é a informação que saiu dos bastidores. Se você é militar, com 55 anos, você pode se aposentar. Se você não tem a sorte de ser militar e é homem, só com 65. Endurecimento nos super salários, não tem ainda qualquer esclarecimento de como é que vai ser essa medida, e um reajuste menor para as emendas parlamentares e obrigação de que 50% das emendas de comissão sejam direcionadas para a área de saúde. Também precisa de detalhamento dessa medida. Pois bem, o que ontem à noite já se ficou sabendo? O que é para já? O que vai ser aprovado? O que o governo pretende ser aprovado no Congresso ainda agora em 2024, para começar a vigorar em 2025? O reajuste do salário mínimo de acordo com o teto de gastos, a redução do abono salarial de 2 para, no máximo, para quem ganha até 1 salário mínimo e meio, e o reajuste só para a inflação, a exclusão dos beneficiários, exclusão em massa de beneficiários do BPC, a Gisele falando em mulher 62, exatamente, homem 65, mulher 62, e militares, que são uma raça especial, 55, não é? Endurecimento da lei Aldir Blanc, idade de aposentadoria de militares 55 anos, e algumas outras modificações pequenas na previdência dos militares, endurecimento nos supersalários e reajuste menor das emendas. Não está claro, das emendas, não está claro ainda se esta medida entra, de fato, em vigor em 2025. Se é que vai entrar, acho que a chance de aprovação dessa medida no Congresso é muito pequena. Então, isso é o que já está certo. O que é para depois? O que vai entrar em vigor em 2026, se Deus quiser? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos e a alíquota de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais. Essas são medidas, então, que não se sabe, né? Quando é que, de fato, elas vão ser executadas. Já não vai ser para o ano que vem, porque medidas que mexem com o tributo, elas precisam ser aprovadas no ano anterior. E o governo não vai colocar, isso já estava claro ontem à noite, não vai mandar para o Congresso esse ano. Então, para o ano que vem não tem. Então, não tem qual a alíquota para quem ganha 5.500. Não se sabe ainda qual é a alíquota pretendida, viu, Cícero? Para o ano que vem não muda nada, né? Para o ano que vem não muda nada. Então, vamos esperar, vamos ver qual é o esclarecimento deles. Olha, antes do anúncio do pacote, o mercado financeiro chacoalhou, indignado com o que considerou uma traição do Haddad,
que foi, porque a estratégia do governo, não uma estratégia da Fazenda, né? Foi estratégia de comunicação do Planalto, que Haddad e Galípolo, e Tebet engoliram a muito contragosto, foi anunciado durante a tarde, foi dar a impressão de que seria anunciado apenas o que está se chamando uma revolução no imposto de renda. Isenção até 5 mil e alíquota de 10% acima de 50 mil. O governo deu a impressão de que seria apenas essa medida, pegou de surpresa a Faria Lima, esse jogo não estava combinado entre a Haddad e a Faria Lima, e aí eles chacoalharam. Eles chacoalharam para valer. O dólar fechou em R$ 5,91, o maior valor da história, e a bolsa despencou, 1,73. Olha que interessante o desenho do comportamento da bolsa ontem. Então, você vê, tem aqui do lado esquerdo, anteontem, dia 26, foi subindo, 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 e aí, ontem, ela manteve ainda, caiu um pouco, subiu, caiu, quando deu 1h30 da tarde, que saiu a notícia de que dessa história de imposto de renda, aí despencou. Aí despencou, ainda deu uma sustentada e terminou muito para baixo o final do pregão ontem da Bolsa. Então, a porta-voz do Haddad, que é isso, né? O ministro Haddad tem algumas porta-vozes na imprensa. A principal porta-voz do ministro Fernando Haddad é a Miriam Leitão, do Globo. É com quem ele mais dialoga. A outra é a Mônica Bergamo. São as duas principais porta-vozes do governo na imprensa. É com quem ele fala, é com quem ele dialoga constantemente, e são aquelas escolhidas para informar o país das decisões de Haddad. Isso aconteceu com a Mônica Bergamo, lá antes do segundo turno da eleição municipal, quando ele anunciou esse pacote. Era um anúncio que ele fez, era um pacote bem mais duro do que ele conseguiu arrancar. E a Miriam Leitão é uma porta-voz mais cotidiana, né? Ele dialoga com a Miriam Leitão com muito mais regularidade do que com a Mônica Bergamo. Então, a Miriam Leitão, já ontem de noite, disse: a isenção de imposto de renda não está no pacote fiscal e valerá apenas para 2026. E aí ela entra com os detalhes do pacote, que é basicamente aquilo que eu já anunciei aqui, que saiu, inclusive, do próprio discurso do Haddad. É evidente que esse artigo da Miriam Leitão tinha um objetivo, né? Calma lá, mercado financeiro, a história não é bem essa. A história não é bem essa, né? Para dar uma acalmada no mercado financeiro. E escreveu ela: a isenção da renda para quem ganha até 5 mil e o aumento do imposto das rendas mais altas serão tratados de forma separada. Não serão parte do ajuste fiscal. O governo deve enviar por lei complementar para ser discutida ano que vem, que valerá apenas em 2026. Ontem também, já durante o pronunciamento do ministro Fernando Haddad, os seus porta-vozes para o diálogo com o mercado financeiro já anunciavam o seguinte: olha, calma, porque se não conseguirmos montar uma equação segundo a qual esta isenção até 5 mil seja neutralizada por outras medidas de corte de gastos, não vai ter. Então, estavam tentando, era uma operação à calma do mercado financeiro para sinalizar que essa história não está certa ainda e que depende de uma garantia para o mercado financeiro, para a Faria Lima, de que essa isenção de 5 mil não vai aumentar os gastos do governo. A estimativa que, off the records, a Fazenda estava soltando ontem, é que esta isenção teria um impacto de 35 bilhões de receita a menos para o governo, quando ela for aplicada, em 2026. A avaliação da Unafisco e a avaliação de outros economistas vinculados ao mercado é que vai ser bem maior, que vai chegar a aproximadamente 45 bilhões. Mas vamos ver, esse jogo ainda está no começo.
esse jogo não está no começo. E aí está aí, né? O que era o principal? Qual era a questão crucial do pacote? E aqui quem escreveu Maria Cristina Fernandes, é outra interlocutora da cúpula do governo, e quase que unanimemente considerada uma das melhores analistas políticas do país, mas sempre importante, né? Por sinal, 3 mulheres, né? Mônica Bergamo, ela é uma posição um pouco mais à esquerda, a Miriam Leitão completamente neoliberal, e a Maria Cristina Fernandes também na mesma toada, na mesma lógica neoliberal. O fato dela ter essa lógica não a impede, né? Não impede ninguém dela ser, de fato, uma das melhores analistas e mais bem informadas analistas político-financeiras. Veja o que ela escreveu ontem, isso foi, olha, 10 da noite. A pressão do presidente da República impôs a antecipação da reforma da renda e tumultuou as expectativas em relação ao ganho fiscal do pacote. Foi o preço pago pelo ministro Fernando Haddad para conseguir incluir no pacote uma mudança na lei do reajuste do salário mínimo, de maneira a enquadrar no arcabouço fiscal a despesa de mais impacto nas contas do governo. O que fica claro por essa formulação dela, que é correta, é de que, na verdade, o principal de todo o pacote é colocar uma camisa de força no salário mínimo. Esse era o tema principal. E para conseguir isto, que era o grande objetivo do pacote do Haddad, ele foi obrigado a fazer essa concessão em relação ao imposto de renda. Mas aí fez essa manobra, né? Ah, tá bom, presidente, vamos fazer imposto de renda, mas, gente, não é para agora não, é só para 2026, e só vai ter se a gente conseguir neutralizar o efeito, enfim, vai passar muita água debaixo dessa ponte. Diz o Ozzy aqui, então, viva Lula, Mauro, viva Lula. Será? Viva Lula. Será que o presidente vai bater firme exigindo que essa reforma de fato aconteça o ano que vem? Vamos ver, tem muita água para passar debaixo da ponte. Então é isso, né? O Haddad sofreu uma derrota expressiva antes do anúncio do pacote. Como eu estava dizendo, houve na segunda-feira, tanto ele quanto o Galípolo, estranho, né? Essa separação entre Banco Central e governo, Banco Central autônomo, independente, mas nessa hora a equipe joga toda junto. Então, o Galípolo foi junto com Haddad ao presidente Lula pedir, pelo amor de Deus, que não colocasse a reforma do imposto de renda junto do pacote, porque eles já sabiam que o mercado financeiro não ia topar. E o Galípolo, na reunião, olha que interessante, achei muito interessante essa formulação do Galípolo na reunião. Na reunião, o Galípolo, que é o atual diretor de política monetária do BC, será o presidente brevissimamente, passou a leitura do Banco Central sobre a necessidade das medidas de contenção dos gastos. É muito interessante isso, né? O Banco Central passou a ser, né, segundo o Galípolo, uma entidade, um ente com posicionamento no país. É claro que é uma correia de transmissão da Faria Lima. Então, mas o presidente não cedeu, falou, não tem que sair o pacote junto. O presidente Lula, ou o Planalto, é que assumiu o comando da divulgação do pacote ontem, por isso que durante o dia, logo depois do almoço, por volta de 1h da tarde, começou a vazar a informação de que o pacote seria o pacote da reforma do imposto de renda. O governo tentou uma manobra para dar a impressão de que seria este o centro do pacote. Não é, o centro do pacote é o ataque ao salário mínimo, e aí, por conta dessa estratégia definida no Planalto, contrariamente à posição da Fazenda e do Banco Central, houve esse chacoalhão todo no mercado financeiro. Vamos olhar aqui, ó. Olha só o efeito que tem. Se você não recebe salário mínimo, ou se você não tem ganhos vinculados ao salário mínimo, tá tudo bom, tudo bem, tudo muito bem, tudo muito bom. Mas se você recebe salário mínimo, ou se você é um aposentado, uma aposentada, ou se você recebe o BPC, ou se você recebe abono salarial, não, porque o abono salarial não vai estar mais vinculado ao salário mínimo, vai ter só a inflação. Então, mas quem recebe qualquer ganho, recebe salário mínimo ou recebe uma remuneração
indexada ao reajuste do salário mínimo, vejamos o que vai acontecer. A Márcia Castro dizendo, eu sou aposentada. Então, vamos ver, Márcia Castro, aí você vai poder fazer a conta do que vai acontecer com a sua remuneração. Então, dá para entender a estratégia? A estratégia do governo foi privilegiar a interlocução com as camadas médias, por conta, então, da isenção para quem ganha até 5 mil, porque os pobres, né, aqueles que hoje 70% da população brasileira não paga imposto de renda, não tem renda para pagar imposto de renda. Então, é para chamar das camadas médias, foi uma tentativa de agradar as camadas médias com essa decisão relativa ao imposto de renda. Mas, para os pobres, a história foi bem outra, como a gente vê aqui. Olha, o salário mínimo hoje é 1.412. Pela regra atual, que é inflação mais a variação dos 2 últimos anos do crescimento do PIB, em 2025 iria para 1.452. Pela regra do pacote do Haddad, se for aprovado, vai para 1.447. Ah, é pouca coisa. Cada R$1 de reajuste do salário mínimo significa um aumento do investimento social. O que é o investimento social? Salário de quem recebe aposentadoria, salário de quem recebe o salário mínimo, BPC, né? Todos esses que estão indexados ao salário mínimo. Um abono salarial, que não está mais indexado a partir de agora, no pacote, significa injetar na economia cada R$1 do salário mínimo. Significa injetar na economia algo como 350 milhões de reais. Então, né, a diferença entre 1.452 e 1.447, que são R$5, significa deixar de colocar na economia algo como 1 bilhão. E aí vai aumentando. Aí vai aumentando. É claro que quando eu estou falando investir, significa deixar de investir, é a palavra que a esquerda usa, né? A palavra que o mercado, a Faria Lima usa e o ministro Haddad significa cortar gastos, né, nesta ordem. Não é gasto, é investimento. O presidente Lula costuma usar esta linguagem, inclusive. Em 2026, pela regra atual, o salário mínimo iria de 1.452 para 1.498. Pelo pacote do Haddad, irá de 1.447 a 1.475. Né? A projeção, pela regra atual, é que o salário mínimo em 2025 teria um reajuste de 2,9, pela regra agora é só 2,5, que é o teto, né? É o máximo teto. Em 2026, 3,2, pela regra atual, pela regra da Haddad, 2. Né? 2. Bom, em 2027, pela regra atual, iria para algo como 1.452. Ou 1.542. Pela regra do Haddad, vai para 1.504. E para 2028, iria para 1.588 e pela regra do Haddad, 1.554. Então, essa é a ideia do impacto sobre o salário mínimo. Eu quero ver se amanhã trago uma projeção do que teria acontecido com o salário mínimo de Lula 1 até hoje, se a regra aplicada fosse a do Haddad e não essa regra do reajuste de acordo com a inflação mais PIB. Eu vi um levantamento, vou dar uma conferida nesse levantamento, que se a regra do pacote do Haddad tivesse vigorando desde 2002, ou melhor, desde 2003, a gente teria um salário mínimo hoje na casa de R$1.000. Vamos fazer a projeção do salário mínimo para os próximos... Vou também fazer a projeção do salário mínimo até 2035, para ver no horizonte de 10 anos qual será o efeito da regra de Haddad sobre o salário mínimo. Bom, vamos lá. Sobre a questão da tributação de quem ganha a 50 mil ou mais. Essa é a posição ontem à noite do Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, especializados neste assunto. O
quem realmente ganha mais de 50 mil reais como renda tributável hoje. A maioria dessas pessoas está como pessoa jurídica ou utilizando mecanismos que reduzem a base tributável. Se essas brechas não forem combatidas, a arrecadação esperada não será atingida. Além disso, é importante incluir lucros e dividendos na tabela do imposto de renda, para garantir que a tributação seja justa e efetiva. Do que se trata isso? Isso quer dizer o seguinte: ninguém recebe salário de 50 mil. Ninguém recebe 50 mil pela CLT para ser tributado na veia por imposto de renda. Não existe isso. Sei lá, 5%, 3%, 2%, 1% de quem recebe 50 mil reais ou mais é pela CLT. O resto é tudo PJ. E, portanto, são pessoas que retiram a sua remuneração das empresas, que têm empresas reais ou apenas fictícias, né? A chamada pejotização, como lucro e dividendo. E aí não recolhe imposto. Então, essa é uma indagação para hoje. Ou o governo vai mandar um projeto para o Congresso para passar a tributar lucros e dividendos, ou essa medida da taxação de quem ganha 50 mil ou mais não vai ter eficácia. Não vai ter eficácia. Além do que, é claro, né, quem ganha mais de 50 mil vai ter uma tributação de 10%. Quem ganha, por exemplo, 10 mil tem uma tributação de 27,5%. Né? A fazer vai ter essa diferença. Vamos ver esse esclarecimento. É o que diz aqui. A Rosane, eu sou descontado em 27,5%. Que ódio, pois é. Mas se você for uma empreendedora, se você orar todo dia, se você acreditar nessa ideia de que empreendedorismo vai adiante, você logo vai estar ganhando 50 mil reais e aí vai ter só desconto de 10%, se for pela CLT. Se não for, vamos ver como é que isso vai acontecer, como é esse esclarecimento, né, de hoje. Vamos lá. Então, gente, minha obrigação aqui, pessoal que é governista e que está talvez um pouco governista demais, né? Sou governista, né? Eu apoio o presidente Lula, que em 2026, se ele for candidato, vou apoiar o presidente Lula de novo agora. Minha obrigação com você é trazer a realidade. Eu não vim aqui para fantasiar, eu não vim aqui para fazer propaganda. Vim aqui. Minha obrigação é fazer a apresentação dos fatos, a apresentação da realidade tal como ela é. O João Leão diz o seguinte: lembro que na era Bolsonaro o salário mínimo não teve aumento real. É verdade, João. E esta é uma questão que ontem, inclusive, os governistas mais radicais, o pessoal da chapa branca, dizia: não, mas se não teve aumento real no Bolsonaro, é melhor do que nada. Bom, mas é isso. O governo Lula é um governo para ser melhor do que nada? O fato é que seria 3,2. Ou melhor, o ano que vem 2,9, vai ser 2,5. Em 2026, 3,2 vai ser 2. Então, a questão não é que no Bolsonaro não tinha nada e agora vamos nos satisfazer que vai ter um pouquinho. Não, a comparação é outra. Nós temos algo agora e este algo vai diminuir dramaticamente. É essa a comparação a ser feita, evidentemente. Né? Essa é a comparação. Né? Porque assim, esse governo é tão bom, não tem tortura de preso político. Não tem nem preso político. Bom, mas a gente queria o quê? Que tivesse preso político. Que tivesse tortura. Não, esse governo é tão bom porque não mata preso político, só tortura. É essa comparação que a gente tem que fazer. Ou, por outra, qual é a obrigação de um governo progressista? A obrigação do governo progressista é ter preso político? É torturar as pessoas ou não torturar? Então, essa ideia é difícil, não? Acho que é um caminho de raciocínio temerário, perigoso, inclusive, perigoso. Não é? Essa ideia do chamado mal menor. Não, tudo bem, é um mal, mas é um mal menor do que tinha antes. É um mal menor do que tinha antes. Acho que é uma tese arriscada.